Jorge, concorda comigo que é um capítulo cheio de história? É um capítulo cheio de intolerâncias, poder, história. É uma fase muito forte da nossa humanidade e conhecida de muitos de nós, tá? É um período muito conhecido. Pois é. Agora, antes da gente passar o vídeo da Cris, que a Cris não pôde estar aqui conosco, mas ela mandou o vídeo, né? Mas antes de passar o vídeo, você acha que todo esse capítulo, a gente pode dizer que tudo que aconteceu, quem deu início foi Lutero? Existe uma importância muito grande de Lutero nesse capítulo de hoje. Ele é um personagem central. Mas eu poderia dizer que isso está conectado com Jan Hus, porque ele que lança a semente que frutifica na mão de Lutero por conta da possibilidade da imprensa com ele, né? Mas esse processo de intolerância religiosa, ele faz parte da história da humanidade. Não é de hoje que a gente percebe páginas da história cheias de intolerância com relação à religião. Nós observamos a época de Jesus uma intolerância religiosa muito grande que existia entre os sacerdotes do templo e a figura de Jesus. Depois a gente vai encontrar uma intolerância muito grande do templo com os cristãos, perseguindo, matando, torturando cristãos só por questão religiosa. Não tinha nada, era só porque eu penso de uma forma e você pensa de outra, então eu vou matar você. Isso perdurou durante um tempo até que o judaísmo perdeu força. E quem passa a perseguir o cristianismo é o Império Romano. Aí os cristãos passam da opressão feita pelos sacerdotes do templo para a opressão do império, que é uma opressão assim de muitos séculos, né? Vão ficar aí praticamente 4 séculos oprimindo, matando, jogando no fogo, sendo devorado pelas feras, e o cristianismo sendo perseguido. Até que, no século IV, o cristianismo, enfim, deixa de ser perseguido. Aí, no ano 311, é quando vem o Edito de Milão, quando é permitido que os cristãos possam ter o seu culto, não para de ser perseguido, eu vou tolerar você, Edito de Milão, e depois a mudança na conversão de Constantino, que o cristianismo passa a ser a religião oficial do Estado. No século seguinte, o cristianismo, que era uma religião oprimida, passa a oprimir. Aí ele passa a ser a religião opressora. Então, ascendeu ao poder, automaticamente a religião tem a tendência de se tornar uma expressão de opressão. Nós iremos ver muitos séculos de opressão, feita pelo próprio cristianismo. Esta opressão ela vai alcançar o seu ponto máximo dentro da Idade Média, já na Baixa Idade Média, que é quando começa especificamente as cruzadas, quando ocorre a Inquisição, e há uma intolerância religiosa gigantesca, é um período muito difícil nesse sentido, e a intolerância religiosa se torna muito grave agora, cristão com muçulmano. Então, era cristão com judeu, cristão com Império Romano, com paganismo, aí é cristão com muçulmano. Ocorre as cruzadas, violência e uma série de dores, e aí nós chegamos no período das lives anteriores, em que a gente vai se aproximando do final da Idade Média, em que a gente tem uma mudança muito profunda, né? A travessia da ponte, a gente atravessa a ponte, que é o século XV, quando a gente inaugura um novo período na história da humanidade, entrando na Idade Moderna. Então, assim, a gente poderia imaginar
que todas as intolerâncias, todas as absurdidades em termos religiosos que o homem viveu eram coisas do aspecto medieval, da ignorância humana, e que, evidentemente, a entrada do homem numa nova etapa, que seria a Idade Moderna, o avanço de alguns avanços que apareceram no campo científico, ainda que fossem pequenos, os avanços que se davam também no entendimento de mais de uma religião, sendo cristã, isso poderia pôr fim à intolerância e fazer com que a humanidade entrasse numa nova fase. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Uma nova onda de intolerância vai se dar, porque antes era cristão com judeus, cristão com pagãos, cristãos com muçulmanos. Agora é cristão contra cristão. É uma coisa absurdamente sem sentido. É uma coisa estranhíssima, mas a partir do momento em que Lutero apresenta a sua tese de que a igreja deveria rever os seus conceitos e inaugura uma nova religião, processo violento de disputa de poder vai acontecer em nome da religião dentro do próprio cristianismo. As nações do leste europeu ficam mais alinhadas com o protestantismo e as nações do ocidente da Europa, as nações da Europa ocidental, e aí cito Portugal, Espanha, França, elas ficam mais alinhadas com o pensamento dos cristãos que seriam católicos. E o que a gente vai observar, Denise, é uma confrontação de poder católicos contra protestantes. Uma coisa que não era inimaginável, mas a gente vai assistir uma confrontação de pessoas dentro da própria origem cristã. E um dos episódios mais marcantes que nós temos nesse sentido é a Noite de São Bartolomeu, que aconteceu no dia 24 de agosto de 1572, por ocasião do casamento da filha Margot. Catarina de Médici, ela não era francesa, ela era italiana. O pai dela chamava-se Lorenzo de Médici. Foi para o pai de Catarina de Médici que Maquiavel escreveu a obra O Príncipe, foi para o pai dela. O pai dela era um homem extremamente ambicioso, uma pessoa realmente muito complicada. E ela, então, é criada dentro desse ambiente de poder promovido por Lorenzo. E logo ele vê, no casamento da filha com o rei francês, uma possibilidade de dar visibilidade para a dinastia dos Médicis. E olha como a história é. Catarina de Médici se casa com Felipe II e ela tem 4 filhos. 3 homens e uma menina. 3 homens e uma menina. Ela faz de um dos filhos rei e os outros 2 ficam aguardando que um morra, né, que o filho morra para poder assumir, mas o filho não morre. Ele era fraco, mas ele não morre. Carlos IX não morre. E os que estavam embaixo, que era Henrique III e o Duque de Guise, ficam loucos para assumir o poder do próprio irmão. E ela tem uma filha chamada Margot. O nome dela era Marguerite de Valois, chamada de Margot. Ela pensa em casar Margot com o rei, ainda não era rei, né? Ele era rei, mas era só de Navarra, Henrique de Navarra. Então, ela decide casar sua filha Margot com Henrique de Navarra para juntar os reinos de Navarra com a França e fazer uma França mais forte. Só que Henrique de Navarra era huguenote, era protestante. E a rainha vinha da Itália, portanto, era católica. Sua família tinha uma história muito próxima com o papado, muito próxima. Havia papas que haviam sido da família dela e favorecido seu pai, inclusive. Então,
Ela vai fazer o casamento. Na noite do casamento, ela desconfia, começa um burburinho de que os protestantes que estavam no castelo para fazer a celebração do casamento iriam matar a rainha. Cria-se uma fake news de que os protestantes estavam ali para matar a rainha. E ela, pressionada pelos próprios filhos, Henrique de Guise, Henrique III, o Duque de Guise, ela decide matar todos os convidados do casamento. Não é uma coisa louca? Eu convido você para... A filha tinha 19 anos. A menina tinha 19 anos. Convidam as pessoas para o casamento. Está todo mundo no palácio, no Louvre, para o casamento. Quando é de noite, ela decide: matem todos. Imagine. No mesmo momento, os soldados saem. A matança começa no Louvre e se espalha pela cidade. E eles ficam 2 dias matando as pessoas. O casamento acontece, tá? Porque o Henrique de Navarra, por um milagre, ele se salva. Ele não é morto. A própria Margot o protege dentro de um armário e ele se salva da matança. E no dia seguinte, o casamento acaba acontecendo porque eles viram que não era verdade. Então, vamos casar. Obrigam Henrique de Navarra a se converter ao catolicismo. Ele se converte, ou ele morre, ele se converte. Bom, agora que está convertido, pode casar. Ele vai e casa com ela. Ele casa com essa moça, Margot. Margot depois... Margot tinha 19. Quando Margot está com 46 anos, ela se separa dele. E ele vai se casar com uma segunda mulher, Maria de Stuart. Com essa segunda esposa, ele vai ter um filho, Luís XIII, o rei da França, que vai ser o pai de Luís XIV, pai de Luís XV, pai de Luís XVI. Então, Henrique de Navarra, que era uma pessoa que estava fora do jogo, é colocado no jogo e vira o rei. Os 2 filhos dela morrem. E o terceiro filho também. Então, acaba acontecendo que ela tem 4 filhos, nenhum filho assume a coroa de maneira definitiva, e só quem gera descendência é o Henrique de Navarra, que ela não gostava. E muda a dinastia e passa a ser, então, a dinastia dos Luís, a partir de uma figura que veio de fora. Veja como Deus move a história. Como ele move a história. Então, toda a história da França vai se formar a partir desse elemento estranho que se incorpora ali e que vai proliferar, fazendo a dinastia e vai até a Revolução Francesa. Isso é muito interessante, porque a mão de Deus na história ela vai se apresentar muitas vezes durante o absolutismo. É um período em que os reis governam sem ouvir a população. Eles são absolutistas. O rei Luís XIV iria dizer, né, o Estado sou eu sou o Estado. Então, a lei sou eu decido o que é certo, não tem Constituição, eu acordo de maneira, não, esse aqui eu vou prender, esse aqui eu vou soltar, aquele... não tem lei, a lei sou eu, o Estado sou eu decido as coisas. O Estado absolutista. E, durante esse período do Estado absolutista, houve muita intervenção divina de maneira bem direta para que as coisas mudassem de rumo. Vamos ter um outro incidente durante esse período absolutista na Espanha, do lado ali da França, que é o que vai acontecer com a invencível armada de Felipe II, Felipe II da Espanha. Felipe II da Espanha era um homem extremamente meticuloso, ele decidia tudo, ele concentrou demais poder, ele decidia até o uniforme dos soldados, como é que tem que ser o botão do soldado. O botão do uniforme, Henrique II era quem decidia. Ele era, assim, muito empenhado nesse propósito de definir todas as coisas. E dizem também que ele era muito elegante. Muito. Muito elegante. Ele era, vamos dizer, ele era perfeccionista. A roupa, tudo. Ele andava no palácio, está fora do lugar, mandava arrumar. Então, ele era extremamente meticuloso. Tudo que ele via fora do lugar, mandava arrumar. E uma sede de poder danada. Só que ele tinha uma estratégia, o Henrique II.
ele tinha sede de poder, mas ele dizia que não era sede de poder, ele queria divulgar o cristianismo, entendeu? Então, ele viu uma nação que era protestante, dizendo: a gente tem que invadir, porque lá não é católico, não é? Não é católico, a gente tem que invadir. Então, ele invadiu muitas nações e construiu uma esquadra poderosíssima, que ele mesmo deu o nome de Invencível Esquadra. A Esquadra Invencível. Era impossível vencê-la pela quantidade de navios, pela quantidade de guerreiros, pela imensidão de canhões que ele tinha e o treinamento absurdamente meticuloso que Felipe fazia. Aí decidiu invadir a Inglaterra. O plano era o seguinte: ele sairia com... Esse aqui é o barco. Então, ele sairia da Espanha com vários soldados, aí eles chegariam na fronteira aqui, numa borda, eles abasteceriam com 30 mil homens, que tinha condição de abastecer com 30 mil homens, abasteceriam, e invadiriam a Inglaterra. Só que a Inglaterra impede que eles aportem para poder abastecer com os homens. Eles vêm para encher com tudo, a esquadra de Nelson fecha, não deixa ele chegar na margem, ele não consegue chegar, então nós vamos ter que fazer uma volta. Ele dá uma volta nas Ilhas Britânicas para poder pegar pelo outro lado. Quando ele faz a curva, um vento vem e destrói a chamada Esquadra Invencível. Um vento, Elahai? Um vento? É. Um vento, né? Um vento. Uhum. Aparece e impede que isso aconteça. Eu não sei se você sabe, mas houve um período lá atrás que a China quis invadir o Japão. E a China era muito mais poderosa que o Japão, quis invadir. E os japoneses oraram para que isso não acontecesse. E houve um vento que destruiu a esquadra chinesa. O deus do vento chama-se Kaze, Kamikaze, o deus do vento. Então, eles têm uma gratidão imensa com Kamikaze pelo fato de ele haver protegido as costas do Japão da invasão chinesa. Quando houve a Segunda Guerra Mundial, eles faziam oferendas ao deus Kamikaze com os aviões kamikaze, em que as pessoas se jogavam, né, se suicidavam. Eram oferendas de retorno para o kamikaze. Aqueles que iriam ter sido sacrificados durante a invasão chinesa agora estavam sendo usados para bombardear os navios dos aliados com o suicídio. Então, mais uma vez, o vento entra e destrói uma esquadra que era tida como invencível. Então, é um período marcado por muitas mudanças, por muitas transformações, e a janela de tempo abordada nesse capítulo, que a gente vai ver hoje, é exatamente a Idade Moderna, o período da Reforma Protestante, do avanço do protestantismo, das guerras religiosas, da sede de poder, do absolutismo, das derrocadas dos poderes daqueles que tinham vontade de se eternizar e da mão de Deus retirando do trono aqueles que não estavam sendo considerados aptos para a governança dos povos naquele período. Essa, de certa maneira, é uma síntese daquilo que a gente vai ter a chance de ver hoje. Acredito que o vídeo da Cris vai nos oferecer... Também aborda isso. Uhum. Oi? Também aborda isso, o vídeo da Cris. Exato. Tá forte. Para a gente poder mergulhar nesse capítulo e se aprofundar nas ideias das guerras religiosas e de poder dos séculos XVI, XVII e uma pontinha do XVIII. Vamos lá? Vamos ao vídeo, então. Época de transição. O movimento das massas gritava por ideias libertárias. A Igreja sofria fortes golpes contra sua passageira hegemonia. O Edito de Worms, em 1521, decreto outorgado pelo imperador do Sacro Império Romano-Germânico Carlos V, condenara Lutero. Para restaurar áreas de paz, o Tratado de Augsburg
consagra-se o Estatuto Legal do Protestantismo na Alemanha, dando a cada líder dos estados alemães autonomia religiosa, ficando seus súditos obrigados a aceitar escolhas. O direito do exame livre inaugurou vários segmentos dentro do protestantismo. Na Alemanha, o fulcro inicial com os partidários de Lutero. Na Suíça e na França, o calvinismo. E na Escócia, a Igreja Presbiteriana. Na Inglaterra, o rei Henrique VIII, fervoroso católico, assumiu por capricho e ambição política a direção da Igreja Anglicana. Outra liderança reinante, a despótica Catarina de Médicis, ordena na França a matança dos huguenotes. Cerca de 3.000 almas queimaram nas fogueiras da intolerância nos subúrbios de Paris. Um movimento que duraria 48 horas escreveriam na história inesquecíveis e dolorosos acontecimentos, mobilizando os mensageiros do Cristo para suporte ao terrível círculo vicioso de guerras, reencarnações e resgates. O velho mundo estava imerso em dores. Felipe II da Espanha, que assumia o poder após o imperador Carlos V, monta a Invencível Armada. 35.000 homens rumavam para a Inglaterra e foram contidos pelo plano superior da vida, em tempestade aniquiladora em alto mar. A providência divina tomava providências. Apenas os homens pacíficos, que foram obrigados a alistar-se, chegaram à costa inglesa e foram acolhidos em nova pátria. A Europa do século XVII estava marcada pelas guerras de natureza religiosa. O Tribunal da Penitência e os jesuítas europeus, com exceção daqueles que vieram para o Novo Mundo, entregavam-se às tricas políticas e tragédias criminosas, não dignificando o ofício de sacerdotes do Cristo. Em 1603, extingue-se a dinastia dos Tudors e eleva-se ao trono Jaime I, inaugurando o período de grandes tiranias, perpetuadas também por seu filho Carlos I da Inglaterra. Extingue-se o parlamento inglês, grande conquista da voz coletiva, fato que dispara a guerra civil. A solução veio com Cromwell e a instituição da República Inglesa. Após alguns anos, a dinastia dos Stuarts retomam o poder. O governo destes tem pouca duração. Os ingleses, desgostosos com a administração de Jaime II e já inoculados pelo amor à liberdade e direito de fala, chamam Guilherme de Orange ao poder. O parlamento consagra a Declaração dos Direitos, definindo a emancipação do povo e limitando os poderes reais. Em meio ao parlamentarismo, eleva-se ao trono Guilherme III. Enquanto isso, o planejamento estratégico superior dirigia para a América espíritos sinceros e trabalhadores, inaugurando a dinâmica do progresso futuro. No século XVIII, os enciclopedistas emprestavam ao espírito humano ações renovadoras no campo da filosofia e da ciência. Vamos encontrar nessa pleiade de reformadores Voltaire, Montesquieu, Rousseau, D'Alembert, Diderot e Quesnay. Foram eles os instrumentos ativos do mundo espiritual para a regeneração das coletividades terrestres. As novas teorias sociais encontram acolhimento nas colônias inglesas da América do Norte. Educadas
no espírito de liberdade do parlamentarismo. Os americanos proclamam independência e celebram sua emancipação em 4 de julho de 1776. Em 1787, os americanos se organizam na Constituição da Filadélfia, modelo gestor que garantiria autonomia aos estados e instaurou a Constituição dos Estados Unidos da América. Eu queria aqui destacar alguns pontos que são importantes do ponto de vista assim, do entendimento da história e da presença da espiritualidade. Um desses pontos que eu queria destacar é sobre essa movimentação que acontece dentro da Inglaterra. A Inglaterra, como todos nós sabemos, é uma nação que tem uma história muito ligada com a monarquia, não é? Você vê que até hoje nós temos monarca na Inglaterra. Monarquia, ela é um processo que há muito tempo está estabelecido dentro do modelo como a sociedade inglesa funciona. E o que a gente vai observar é que tem um momento na história em que determinados governantes na condição de reis são muito difíceis, são muito austeros, são maus, governam de maneira que o povo não se sente atendido, e isso vai fazer com que uma coisa que nunca se imaginou acontecesse. Os ingleses se apartam da monarquia. É uma coisa incrível. Então, há um período em que eles ficam realmente sem um rei, eles ficam vivendo numa república, e esse período é um período bastante conturbado. Depois há uma certa estabilização. Cromwell vem e consegue organizar a república, mas depois de organizado, a própria tendência do povo inglês é retornar para a monarquia. E eles voltam para a monarquia e se reorganizam nessa forma de governo. Só que eles não têm uma monarquia absolutista, eles vão ter uma monarquia parlamentarista, que tem um modelo de funcionamento totalmente diferente. Você tem a figura do rei, mas você tem embaixo aqui o primeiro-ministro, que é quem de fato governa o país. Então, isso diminui aquela possibilidade de que o rei seja um rei com ideias que firam o interesse do povo. O rei é um chefe de Estado e o primeiro-ministro é um chefe de governo. Então, quem vai governar, na verdade, é o primeiro-ministro. O rei tem um papel ali de representar o Estado. Ele pouco se manifesta, ele representa a nação em si, né? Então, esse formato, ele agrada muito aos ingleses, e mesmo eles tendo essa movimentação de saída, eles voltam no momento seguinte para recomeçar um processo de monarquia dentro do país. Houve um período em que eles até fecham o parlamento, o rei. O que faz a queda do rei é ele fechar o parlamento e querer ser um absolutista. Ele quer ser absolutista. Não, vou mandar sozinho, não tem parlamento. Eu decido e pronto, como era feito na França, como era feito na Espanha. Felipe II era absolutista na Espanha. Na França, Luís XIII, XIV, XV, XVI eram todos reis absolutistas. Então, o absolutismo estava em voga em vários lugares, né? Até em Portugal. Você vê que quando o nosso querido Dom João VI vai voltar para Portugal, eles querem que ele se submeta a uma Constituição, que ele seja um rei constitucionalista, não mais um rei absolutista. Isso é uma novidade. Então, havia o desejo de se fazer uma modernização na Inglaterra, mas o experimentar de um regime republicano não coube, e eles acabam voltando, eles refazem isso aí. E aí as dinastias se sucedem nesse processo. Aí tem uma das dinastias aí que é
Guilherme de Orange, acho que até aparece aí no texto, ele assumiu o poder, e ele casa com uma moça extremamente antipática, Maria Henriqueta. Nossa, a mulher é difícil demais. No país de onde ela veio, que era a Holanda, ninguém suportava, ela era antipática lá. Aí ela veio para a Inglaterra, tornou-se antipática aqui. Então ela era antipatizada lá, antipatizada aqui. Casada com o rei, mas, nossa, era uma condição tão complicada. Aí ela engravida. Quando ela engravida, o marido assiste a gestação dela e desencarna. Acho que ele desencarnou de desgosto, não sei. Ele desencarna. Ela fica sozinha. Então, fica uma mulher antipática tomando conta de um filho, criança, antipatizada pelo povo. Aí, a sogra dela, a mãe do rei que havia falecido, diz: eu vou ajudar você a criar seu filho, porque você é uma pessoa de difícil trato. E é em nome do país que eu vou ajudar. Porque você realmente é muito difícil. E em nome de um ideal maior, a mãe do rei cria o filho, e o filho vai se tornar depois rei. Então, você vê, assim, o quanto que a monarquia, às vezes, ela passa por dificuldade quando você tem uma pessoa no comando que tem algum tipo de dificuldade de lidar com a questão do poder, né? E aí você vai ter essa experiência acontecendo dentro da Inglaterra. Mas tem uma coisa que me chama muito a atenção, que é da história norte-americana. Eu vou depois falar dos enciclopedistas, porque eu vou falar sobre a Revolução Francesa. Quero falar um pouquinho sobre os enciclopedistas. A proclamação da independência norte-americana, ela é uma coisa bastante interessante, sabe? Porque, assim, é a primeira experiência no planeta, no mundo moderno, de você ter um governo efetivamente feito por pessoas que não são nobres para comandar uma nação. É de 1776. Veja a data. 1776. Mas as pessoas só falam de 1789, que é a Revolução Francesa. Por que a Revolução Francesa teve mais glamour do que a independência norte-americana? Porque a independência norte-americana, ela não colidiu com a religião. A independência norte-americana, o que fez ela disse: olha, nós não queremos o governo inglês, nós queremos um governo local, nós vamos nos apartar da Inglaterra e vamos construir aqui uma nação e vamos tocar a nossa vida, fazer a nossa lei e vamos administrar. A Revolução Francesa não é isso. A Revolução Francesa é uma ruptura com todas as verdades que a civilização construiu até aquele momento. É uma verdadeira fratura na espinha dorsal da história. Não é só porque mudou o governo de monarquia para república, porque nos Estados Unidos também você teve o início de uma república. A Inglaterra fez uma república quando caiu a monarquia e passou um período como república. Por que a Revolução Francesa é assim tão glamurosa? Porque por trás dela havia uma ideologia de transformações profundas, que eram as ideologias de mudança do psiquismo do Ocidente. A Revolução Francesa, ela não é somente uma troca de regime, é uma troca de forma de pensar. A religião seria banida. A religião foi banida do Ocidente a partir da Revolução Francesa. A partir dali, todos os pensadores que surgiram eram todos materialistas, e uma onda de materialismo como nunca se viu na história avança e toma o ideário do Ocidente. Nunca tivemos isso. É um período onde todos os costumes que a gente possuía, eles foram questionados, eles foram revistos. Em função de quem? Em função dos enciclopedistas. O que eram os enciclopedistas? Eles eram pessoas muito inteligentes e muito insatisfeitas com a rigidez da religião.
A religião realmente era muito intolerante. Fogueira, tortura, matanças, cometeu, evidentemente, muitos excessos. É muito comum a gente observar na história excessos cometidos pela religião. Então, os enciclopedistas eles estavam cansados desse modelo de religião que existia. Eles decidem, então, reescrever a história dentro de novos padrões éticos que não eram os padrões religiosos. Porque, para os enciclopedistas, o que importava era não se curvar diante da visão que a religião nos apresentava. Então, o que eles fazem? Eles vão apresentar para nós os mesmos fenômenos despidos da lógica moral que a gente se acostumou a ver. Então, por exemplo, nós temos um pensamento, digamos, pessoa vai casar com uma pessoa, vai eleger uma pessoa para ser o seu parceiro, vai construir uma família, os dois. Então, a gente diz assim, por que dois? Por que tem que ser assim? Por que não pode ser diferente? Isso foi a religião que disse que você tem que ter só um parceiro. Por quê? Então, os enciclopedistas é o questionamento de todos os valores que a gente tem. Por que tem que ser assim? Por que tem que ter a família da forma como ela está estruturada? Por que tem que ser dessa forma? Por que não pode ser de outra? Então, a enciclopédia, que é, na verdade, o reescrever do pensamento do Ocidente segundo a ótica não cristã, ele vem questionando todas as coisas. Eu não estou dizendo que a gente está errado em questionar, até porque a religião teve muitos excessos. Mas o desejo reformista que a gente vai encontrar no pensamento dos enciclopedistas abala as estruturas da sociedade e propõe que sem as regras religiosas o mundo seria melhor. Não deu certo, tá? Eu não preciso dizer que deu errado, né? Eu não preciso dizer que, na medida em que o homem propôs o ateísmo como sendo a regra de conduta para que a gente pudesse efetivamente fazer uma nova sociedade, que isso fosse dar certo, porque não deu. Acaba acontecendo que eles tentam levar a sociedade numa direção e essa direção não é mais adequada. A Revolução Francesa ela faz uma mudança muito grande, mas o próprio regime dela é insustentável. Logo de cara se vê que, sem Deus, ele se transforma num regime de terror, muita violência, muita crueldade é cometida, e a própria revolução implode e a monarquia volta de novo. A monarquia volta ao cenário francês porque a república foi absurdamente cruel. Então, poderia ter sido feita uma transição sem tanta violência, não conseguiram fazer, você já havia muito ódio. Todas as revoluções, todas as mudanças sociais que são motivadas pelo ódio, elas não se sustentam, porque elas não fazem parte da evolução, e sim da revolução. Aquilo que é evolução, ele vai lentamente se transformando e não volta. Mas aquilo que é revolução, ele é feito muitas vezes de maneira violenta, gera insatisfações, e aí você vai encontrar um fenômeno desse tipo aqui, Denise. Ó. Você tenta afastar as coisas, tá certo? Fugir de um determinado padrão. A revolução tenta fazer isso, mas a revolução tem tempo, ela tem prazo para acontecer. Ela move numa direção, mas ela não suporta, e depois de um certo tempo, gerações à frente vêm e desfazem aquilo que a revolução tentou fazer, porque tentou fazer de maneira violenta. Então, a gente vai percebendo que o que faz o processo verdadeiro de evolução é o diálogo, a conversa, as reflexões, o aprimoramento das leis, a revisão da maneira como os povos se organizam, e sem que a gente estabeleça processos de violência, processos de exceção, que a gente consiga, de maneira mais serena, encontrar as respostas daquilo que a gente veio buscar.
E lembrando, né, Larra, que quem enviou, esses enciclopedistas, eles foram enviados do alto, né? Sim, o fato de você ter uma missão nobre não impede que você tropece. E até porque a missão deles foi nobre. Por que era? Era libertar as pessoas do jugo daquilo que a gente poderia considerar como sendo o pensamento antiquado que existia, porque era um pensamento muito, muito ruim mesmo, sabe? Como é que você vai viver numa sociedade absurdamente marcada pela intolerância, pelo ódio, por todas as dificuldades que eram nascidas da religião? Então, é compreensível que esses homens, como eles eram pensadores, eles questionassem. Não é possível, isso não pode ser assim. O problema não é você pensar diferente, é como é que você quer resolver. Não quer ter paciência para resolver, quer resolver as coisas no braço, na força. Então, a Eliette, lembrando da tirania religiosa, é uma tirania religiosa, mas como é que eu desmonto a tirania religiosa? Sendo tirano? Porque se eu for tirano, não resolve. Não resolve. Joana de Ângeles, no livro Libertação do Sofrimento, capítulo 2, ela discute essa questão da intolerância religiosa e do movimento de ateísmo que aconteceu por conta dessa intolerância. E ela diz o seguinte: o problema nunca foi a religião, o problema sempre foi o fanatismo religioso. Era isso que a gente deveria combater. E a gente acaba combatendo a religião e até a própria espiritualidade. Eu já falei isso aqui outras vezes, mas como eu já estou velho, a gente se repete, eu vou repetir. O cristianismo foi profundamente perseguido pelo Império Romano. Foi ou não foi? Muito perseguido. E o Império Romano não era um sistema democrático, era extremamente autoritário, absolutista, autoritário, tirânico. O imperador governava sozinho, as colônias eram esmagadas pelo poder romano. Mas não se tem notícia na história do cristianismo nascente de nenhuma milícia para matar soldados romanos para não irem para o circo. Nunca se formou uma força militar para matar os soldados. Por exemplo, olha, nós somos cristãos, nós vamos orar aqui na catacumba, mas a gente já criou um exército que vai nos defender para a gente orar. Se os romanos vierem, a gente mata os romanos. Nunca se teve notícia. Não tem, Denise. Então, os romanos mataram tantos cristãos quanto quiseram. Destruíram as igrejas, tocaram fogo. Rasgaram essas pessoas com cavalos, jogaram no azeite fervente, fizeram de tocha humana, entregaram para as feras, amarraram nos postes de martírio para serem flechados. Inúmeras formas de tortura foram buscadas pelo Império Romano para aqueles que eram os cristãos. Aí eu pergunto, onde está o Império Romano hoje e onde está o cristianismo hoje? É isso que eu ia te perguntar. Cadê o Império Romano agora? O Império Romano, ele acabou. Ele acabou. A força extraordinária do Império acabou. E o cristianismo, que era perseguido, prosperou. Então, quando você está diante de uma causa que é a causa do bem, a gente não tem que ter medo do bem. Se somos almas imortais, se somos espíritos imortais, a gente tem que entender que a história tem seu próprio curso, tem a sua forma de funcionar. E assim, a gente viveu regimes autoritários durante a Idade Moderna, absolutistas, até o momento em que a gente assim quis. Aí chegou o momento que assim, olha, nós não queremos mais. E agora eu vou contar uma parte que não é de hoje, é da próxima live, mas só um spoiler rápido. Depois da Revolução Francesa, quando acontece a Revolução Francesa, que o Estado francês implode, todas as nações vizinhas dizem, cara, se a gente não der poder ao povo, eles vão matar a gente.
Então, vamos começar a rever. A Revolução Francesa, ela faz com que os estados em torno da França digam, vamos abrir aí uma constituição, vamos criar uma corte aqui para vocês darem opinião, para trazer o povo para mais perto do governo. Começa a haver uma movimentação política para neutralizar possíveis revoluções que poderiam acontecer. Ou seja, eu olho o meu vizinho e digo, não quero que isso aconteça aqui. E aí a gente vai ver esses processos se dando em várias nações. A própria razão pela qual a Leopoldina ela casa com Dom Pedro I é porque eles enxergavam que as nações da Europa iriam acabar. Então, eles levaram Leopoldina para o Brasil para que ela casasse, porque aquela era uma nação que estava fora do ambiente europeu, tinha mais chance de sobreviver. Aí, depois de muito tempo, já em 1821, quando o Dom João VI volta para Portugal, eles dizem, acho que a gente pode pensar em voltar, hein? Porque a gente pode voltar e aí ter a possibilidade de viver lá. Então, em 1931 é quando Dom Pedro I, junto com não mais a Leopoldina, que ela já tinha falecido, mas com a segunda esposa, eles retornam para Portugal, porque era necessário levar de volta a monarquia. Tinha passado o grande susto de que a Revolução Francesa destruísse, tinha 50 anos praticamente da Revolução Francesa, então já começava a se pensar de outra forma, né? Não sei se nós temos aí perguntas. Vamos lá. E, de repente, com essas perguntas, a gente vai enriquecendo as discussões. Sim. Mas olha só, a primeira pergunta que eu quero fazer é assim, referente à noite de São Bartolomeu. Na Revista Espírita de setembro de 1858, ela tem um artigo que chama Os Gritos da Noite de São Bartolomeu. E lá diz o seguinte, que após 8 dias do massacre, durante meia hora, ouviram no ar um barulho horrível de vozes tumultuadas e de gemidos misturados a gritos de raiva e furor. Isso no ar, ninguém sabia de onde vinha, todo mundo escutou. Na Revista Espírita de 1858, em setembro, né? Setembro de 1858. O artigo chama Os Gritos da Noite de São Bartolomeu. E aí, durante meia hora, se ouviu, 8 dias após o massacre, foram ouvidos esses gritos. Aí eu te pergunto, que fenômeno é esse, Elahá? Então, Allan Kardec, quando analisa fenômenos da natureza, dá o nome de voz direta. É aqueles fenômenos onde, sem a garganta de um médium, o som se manifesta no próprio ambiente. É chamado de voz direta ou pneumatofonia, é a mesma coisa. Só questão de usar uma nomenclatura específica. Mas isso era muito comum. Quando se fala-se muito, né? Porque os castelos ingleses houve corrente, né? Fantasma. Sabe por que fala que houve corrente? Porque eles estão presos no castelo. Sim. Mas, nesse caso, a cidade toda ouviu, Elahá. Não foi só a minha casa ou a casa da Flávia Teodoro. Foi todo mundo, a cidade inteira, durante meia hora ouviu isso. Foi uma coisa... voz direta. Olha, eu vou falar uma coisa que eu penso, mas eu nunca vi escrito. Mas eu penso assim. Eu penso que a Revolução Francesa são ecos da noite de São Bartolomeu. Por quê? Porque a noite de São Bartolomeu ela é motivada por 2 grupos que se odeiam e que se atacam. O ódio está coagulado naquela cidade, naquele lugar, naquela Paris. Está coagulado ali. Você acha que em 200 anos se desfaz o ódio de uma quantidade tão grande de pessoas? E é uma guerra, a noite de São Bartolomeu, por motivos ideológicos. Eu penso de uma forma e você pensa de outro, por isso você tem que morrer. Quando 200 anos depois eclode a Revolução Francesa, novamente as vozes do ódio, elas acontecem novamente.
E quanto de obsessão tinha ali? Quanto de ódio acumulado havia naquela cidade, 200 anos depois, de espíritos que falavam em voz direta ou falavam só no ouvido das pessoas. Então, na medida em que esses indivíduos eles são capazes de produzir determinados fenômenos, a gente vai poder perceber que a atmosfera do desamor ela está presente. Tem 200 anos. Será que se desfez os ódios da Revolução Francesa? Ou será que as violências do hoje na França ainda são ecos da Revolução Francesa? Então, nós vivemos ondas de desamor porque a gente semeia e não quer colher os resultados. Então, esse é um grave problema, né? Essa é uma grave questão. E o Gilberto pergunta assim: podemos dizer que essas opressões religiosas é devido à ganância e vaidade? E poder também, né, Larra? Na verdade, é a primazia da verdade, né? Uhum. As opressões religiosas, existem as opressões religiosas que são promovidas pelos religiosos. Os religiosos, eles realmente querem ter a primazia da verdade. Só que, geralmente, os religiosos eles não têm exército. Então, o que eles fazem? Eles fazem uma cooptação de um rei e usam o exército desse rei para isso que ele quer, dando poder a esse rei. Então, isso aí, o nosso Deus está dizendo que você deve invadir o outro país para garantir a liberdade religiosa lá, porque lá estão pregando uma outra doutrina. Aí este rei, convencido por ideias religiosas, manda seu exército para destruir a outra nação, para que uma determinada religião se propague. Então, existe também, junto com isso, Gilberto, o desejo da primazia da verdade. O que seria isso? Você está errado, só eu estou certo. Eu estou certo, então, evidentemente, você está errado. A falta de diálogo, a falta da capacidade de sentar junto e dizer: eu entendi o que você falou, agora deixa eu te falar o que eu penso. Não, eu tenho toda a verdade, então você tem toda a mentira. E isso é muito complicado. E, para piorar a situação, observa-se historicamente que as nações, as culturas que são monoteístas, elas têm mais tendência de serem intolerantes do que as culturas politeístas. Porque das culturas politeístas, eu digo assim: não, meu Deus pensa assim. Aí o outro diz: pois é, mas meu Deus pensa desse outro jeito. Ah, que interessante. Meu pensa assim, eu penso assim. Nas culturas monoteístas, o que vai acontecer? Nas monoteístas, só existe um Deus, só existe uma verdade. Ou é a minha ou é a tua. Então, sempre vai ser E o meu é que está certo. Aí começa a haver a intolerância de maneira muito mais explícita, por causa dessa primazia da verdade. Então, eu vou ler. É uma poesia que está no livro Parnaso de Além-Túmulo, uma poesia de Guerra Junqueiro, e que tem muito a ver com tudo que a gente estudou hoje. Na silenciosa paz do cimo do Calvário, ainda se vê na cruz o Cristo solitário. 20 séculos de dor, de pranto e de agonia represam-se no olhar do Filho de Maria. Abandonado e só, na aridez da colina, sofre, enfim, do martírio a vítima divina. Açoitado, traído e calmo, silencioso, da terra ao céu espraia o seu olhar piedoso. 2000 anos de dor e seus cruéis algozes passaram sem cessar como chacais ferozes. Caravanas de reis nos tronos passageiros, exaltados na voz das trompas dos guerreiros, os lendários heróis no dorso dos corcéis, inscrevendo com fogo as máximas das leis. Cavaleiros gentis, valentes brazonados, nobres de sangue azul nos seus mantos dourados,
viram-no seminu, na cruz ensanguentado, e puseram-se a rir do louco supliciado. O Cristo continuou, humilde e silencioso, espraiando na terra o seu olhar piedoso. Sábios do tempo antigo, abrindo livros santos, olharam-no também, partindo como tantos. Artistas, histriões, poetas e trovadores, castelães juvenis, turba de gozadores. Ainda vieram depois aqueles que em seu nome espalharam a treva, o pranto, a guerra e a fome. Desolação e horror, mataram seus irmãos, lobos, tigres e chacais, na capa de cristãos. Contemplaram Jesus no cume da colina, multiplicando a guerra, as lutas e a chacina. O mestre prosseguiu, sublime e silencioso, espraiando na terra o seu olhar piedoso. E na época atual, a estranha caravana estaca no sopé da árida montanha, mas os soberbos reis e césares antigos hoje mais nada são que míseros mendigos. Os nobres de outro tempo, agora transformados nos párias do amargor, nos grandes desgraçados, agora veem sim no topo do Calvário o sacrifício e a dor do eterno visionário, bradando com furor, socorre-nos, Jesus, que possamos vencer a dor em nossa cruz, sorvendo o amaro fel nas dores da aflição, temos fome de paz e sede de perdão. E o mestre da bondade, o anjo da virtude, estende o seu perdão cheio de mansuetude, e do cimo da cruz, calmo e silencioso, consola a multidão com seu olhar piedoso.